Pois é, nós vimos na videoaula passada como se faz a avaliação da exposição ocupacional ao calor do ponto de vista da insalubridade, né? O cálculo do IBU-TG e do metabolismo, né? E utilização dos quadros previstos lá no anexo 3 da norma. Nesta videoaula nós vamos falar mais sobre a avaliação do calor, da exposição ao calor, do ponto de vista da ergonomia, do conforto térmico, tá bom? Bom, tem uma introduçãozinha aqui interessante acerca de algumas considerações, alguns estudos sobre que condições que levam ao conforto, mal-estar, etc., relacionados à temperatura e umidade relativa, e algumas conversões também são importantes e necessárias para a nossa avaliação, porque nós vamos usar aqui alguns gráficos, e nesses gráficos as unidades de medida estão no sistema americano, né? A temperatura em Fahrenheit, a velocidade do ar em pés por minuto. Então as conversões são as seguintes aqui, ó. Uma temperatura em Fahrenheit, ela é obtida quando você tem em graus Celsius, pegando 9/5 vezes a temperatura em graus Celsius e depois soma 32. Aí você obtém em Fahrenheit. Se você tem Fahrenheit e quer converter para Celsius, então é 5/9 vezes a diferença entre graus Fahrenheit e 32. Graus Fahrenheit menos 32, o resultado disso multiplica por 5/9. A equivalência de velocidade do ar em pés por minuto é a seguinte: 196,8 pés por minuto equivale a 1 metro por segundo. Então é só aplicar uma regra de 3. Se eu tiver uma outra velocidade do ar aqui em pés por minuto, eu faço uma regrinha de 3, né? Para obter em metros por segundo. E vice-versa. Então, da mesma forma que a gente fez lá na avaliação de exposição do ponto de vista da insalubridade, nós vamos também fazer aqui. Vamos aplicar já direto exemplos. Nós vamos precisar, antes de falar desses exemplos, vamos precisar de entender dois gráficos muito importantes que a gente vai usar. Um chama carta psicrométrica. A carta psicrométrica é esse gráfico aqui, ó. A carta psicrométrica é esse gráfico aqui, na qual essa vertical aqui, ó, é a temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco em Fahrenheit. As linhas curvas nesse sentido correspondem às umidades relativas obtidas. E essa curva aqui, ó, específica, essa curvinha aqui, ó, ela corresponde à temperatura de bulbo úmido. E você tem que, a cada temperatura de bulbo úmido, você vai traçar, existe já para os índices de 5 em 5, né? 65, 70, 75, já tem o traçado dessas linhas aqui, ó, tá vendo? Se eventualmente no exercício eu tiver uma temperatura de bulbo úmido entre um e outro, por exemplo 80 e 85, eu pego o valor que eu tenho e traço uma paralela, tá vendo, dessa linha. Ela vai me auxiliar a descobrir a umidade relativa do ar. Ponto. A outra questão que a gente tem aqui essa é a carta psicrométrica, né? O outro gráfico importante é o ábaco de temperatura efetiva que a gente utiliza. Esse ábaco, ele tem no lado direito a temperatura de bulbo úmido em Fahrenheit, do lado esquerdo a graduação da temperatura de bulbo seco, vai ser utilizado quando não tiver carga solar, ou temperatura de globo quando tiver carga solar, também em Fahrenheit. E essa malha de curvas aqui são as curvas de velocidade do ar em pés por minuto. Tem a curva de 0, o ar parado, 100 pés por minuto, 200, 300, tá vendo aqui? 400, até 1000 e não dá nem para ler direito, pés por minuto.
Tá bom? Você liga a temperatura de bulbo úmido à temperatura de bulbo seco ou de globo, e na curva correspondente à velocidade do ar, vamos supor que é 100 aqui, ó, onde cruzar, você obtém a temperatura efetiva. Tá bom? Vamos fazer o exercício. Os exercícios. São 2 exemplos aqui. O número 1. Em um data center de um banco, foram efetuadas medições para conforto térmico e adequação da norma NR17, que trata de ergonomia. Os valores medidos no centro da sala foram temperatura de bulbo úmido 22 graus, temperatura de bulbo seco 26 graus, velocidade do ar 0. Então pede-se avaliar as condições de conforto do ambiente. Vamos lá. Primeira coisa a fazer é converter, né? Eu tenho que pegar as 2 temperaturas de bulbo úmido e passar para Fahrenheit. Vou usar aquela equaçãozinha, 9/5 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Então, o bulbo úmido deu 71,6 Fahrenheit, bulbo seco deu 78,8. No próximo passo, eu vou utilizar o ábaco de temperatura efetiva e marcar lá, ó, bulbo seco 71,6. Está aqui o 70, por aqui é o 71,6. Bulbo úmido 78,8. Desculpa, bulbo úmido é 71,6 e bulbo seco 78,8. 70, 75, 76, 77, 78, 79. Entre 78 e 79 eu marquei aqui o 78,8. Traça-se uma linha entre a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de bulbo seco. E onde ela cruzar com a curva da velocidade do ar, no caso é a curva 0, porque a velocidade do ar é 0, ela cruzou aqui, ó. Então, cruzando aqui, eu vou verificar qual é a temperatura efetiva. Aqui é 70, aqui é 80. Então, vamos lá, 70, 71, 72, 73, 74, 75 graus Fahrenheit. Então, a temperatura efetiva do data center é 75 graus Fahrenheit, que corresponde na conversão, né? 5 nonos vezes 75 menos 32, corresponde a 23,9 graus. Interessante isso, né? Geralmente a pessoa usa a temperatura de bulbo seco e fala assim, medi lá 26 graus, tá quente meu data center, não vai aguentar e tal, né? O pessoal da informática, né? Às vezes fala, pô, tá quente. Mas o certo é você fazer a medida da temperatura efetiva. Tem lá uma árvore de termômetros, um medidor de estresse térmico, né? Quando tem termômetro de globo, termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido. Nada melhor do que a técnica, do que a engenharia, né? Então tá aí, a temperatura efetiva não é 26 não, e nem 22, ela é 23,9 neste exemplo. Bom, agora nós vamos utilizar a carta psicrométrica para chegar à conclusão que a umidade relativa deu 71. Vamos ver se deu mesmo, vamos lá. Virei a página. Observe aqui, pessoal. Aqui eu tenho a escala de temperatura do bulbo seco. Então eu marquei o 78,8, que é a temperatura de bulbo seco. E aqui eu tenho essa curva aqui mostra a temperatura de bulbo úmido, que deu 71,6, observe. 70, 75. Então aqui é 71,6. Aí eu traço uma paralela do 71,6 até a linha da temperatura de bulbo seco. Traço uma paralela às demais que tem aqui, ó. Para 70 não tem uma linha? Para 75. Então eu venho aqui e traço uma paralela, ó, igualzinho, tá vendo? Ela mantém a mesma distância da outra linha. Muito bem. E aqui eu traço uma vertical, a partir da temperatura de bulbo seco eu traço uma vertical. E onde ela cruzar com a linha paralela que eu tracei aqui, eu vou obter a umidade relativa, por meio de uma dessas curvas, ou esta, ou esta, ou esta. Como o ponto de encontro, de interseção, está entre a curva de 70 e a curva de 80, então a minha umidade relativa está maior que 70, menor que 80.
mas ela está muito mais perto da linha de 70. Então, eu considerei aqui que é 71% de umidade relativa. A avaliação, então, seria, segundo a NR17, diz que o ambiente confortável é aquele que está entre 20 e 23 graus, tem umidade relativa acima de 40 e velocidade do ar menor que 0,75 metros por segundo. Bom, a velocidade do ar está zero, então atende. Umidade relativa está maior do que 40, então atende. A temperatura passou um pouquinho de 23, ela é 23,9. Então, do ponto de vista de conforto, esse ambiente está levemente desconfortável porque a temperatura efetiva está um pouquinho acima, apesar que ele está com a velocidade do ar boa e a umidade relativa boa também. Vamos fazer agora o exemplo número 2. O exemplo número 2 diz que em um laboratório contendo uma estufa para secagem de amostras foram efetuadas medições para conforto térmico e os resultados foram temperatura de bulbo úmido 20,5, bulbo seco 27 e globo 29. A velocidade do ar é 100 pés por minuto. Então, neste caso, não vamos trabalhar com a temperatura efetiva, mas sim com a temperatura efetiva corrigida, aquela que vai usar a temperatura de globo, o termômetro de globo, ao invés do bulbo seco, porque há incidência de carga solar neste exemplo. Então, por isso que a temperatura de globo foi necessária, porque há radiação de calor. É uma estufa, não tem carga solar não, mas como é uma estufa, há calor irradiado, então usa temperatura de globo. Mais uma vez, fazemos primeiro as conversões, né? De graus Celsius para Fahrenheit. Então, em Fahrenheit, temperatura de bulbo úmido 68,9, bulbo seco 80,6. Desculpa aqui, ó, esse aqui eu coloquei seco, mas não é globo. Temperatura de globo 84,2 Fahrenheit. Na conversão 100 pés por minuto, 196,8 pés por minuto equivale a 1 metro por segundo. Então, 6 pés por minuto equivale a X, reguinha de 3, dá 0,51 metros por segundo. Então, agora nós vamos levar ao ábaco de temperatura efetiva para achar 75,5 e depois no ábaco da carta psicrométrica para achar 51 de porcentagem. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos lá. Aqui está o nosso ábaco de temperatura. A temperatura de bulbo úmido é 68,9. A temperatura de globo, nesse caso tem calor irradiado, preciso usar a temperatura de globo ao invés da de bulbo seco, 84,2. A velocidade do ar é 100 pés por minuto, essa curva aqui, ó, 100, ó. Então, onde cruzou o encontro da linha que liga a temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, com a temperatura de globo, na curva de 100 pés por minuto? Ela encontrou aqui, ó. Então, se a gente sabe que aqui é 70, aqui é 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ela ficou entre 75 e 76. Por isso, a temperatura efetiva é 75,5 graus Fahrenheit. Agora eu venho para a carta psicrométrica. A carta psicrométrica já não usa a temperatura de globo, ela usa a temperatura de bulbo seco, dry bulb. A temperatura de bulbo seco foi medida em 80,6. E a temperatura de bulbo úmido, que é essa curva aqui, foi medida em 68,9. Então, a partir de 68,9, observe que está entre 65 e 70, em 65 e em 70 eu tenho linhas paralelas. Então, a partir de 68,9 eu traço mais uma linha paralela, que é essa aqui, ó. Onde ela encontrar com a temperatura de bulbo seco, que é numa vertical, eu encontro a umidade relativa. Ela está pertinho dessa curva aqui, ó. Essa curva aqui é de 50% e a próxima é 60%. Então, como ela está bem pertinho da curva de 50%, vamos considerar a umidade relativa 51%. Ok? Bom, a avaliação.
Segundo a NR17, temperatura tem que estar entre 20 e 23. Ela deu 24,2, porque deu 75,5 Fahrenheit, eu tenho que converter para graus Celsius 24,2. Umidade relativa maior que 40, deu 51. Velocidade do ar menor que 0,75, deu 0,51. Então também está, a umidade e a velocidade estão em conformidade. Mas novamente a temperatura efetiva está um pouquinho acima de 23 graus, está 24,2. Tá bom? Então, mas olha só, mais uma vez, né? Alguém desavisado vai sempre medir o bulbo seco. Vai pegar um termômetro comum, esse termômetro comum ele vai medir a temperatura de bulbo seco. Vai dar 27 graus e vai falar, poxa, aqui está 27. Não está não, está 24. Olha, porque tem que considerar outras coisas mais. Não é isso? Agora, meus amigos, vocês vão lá no final da apostila, e vão fazer para mim esse exercício aqui, ó, o exercício 14.2. Vamos fazer ele num papelzinho aí, manuscrito mesmo, e me entregar, tá? Botar o nominho de vocês e me entregar. O exercício é: no plenário de uma Assembleia Legislativa foram efetuadas medições para conforto térmico, conforme a NR17, cujos resultados estão apresentados a seguir. Ó, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Temperatura de bulbo úmido, 18 graus. Temperatura de bulbo seco, 24,5 graus. Velocidade do ar, 200 pés por minuto. Pede-se determinar a temperatura efetiva e verificar as condições de conforto, umidade relativa, velocidade do ar deste ambiente, que é um plenário de uma Assembleia Legislativa aí, não sei. Se vocês quiserem depois fazer isso em loco, tem jeito. Bulbo seco nós temos aí. Bulbo úmido eu ensino para vocês como é que faz. Não é muito difícil também não. O termômetro de bulbo úmido, ele é um termômetro de bulbo seco embebido em água, num recipiente com água, a temperatura ambiente, com um filete de algodão que vai por capilaridade levar a temperatura da água, que é a de bulbo úmido, para o bulbo do termômetro, tá bom? O mais difícil de obter é o de globo, mas nesse caso aqui não é necessário medir temperatura de globo. Bom exercício a todos!